A gente vive reclamando que não existe material adequado sobre psicoterapia para autistas adultos, né? Mas hoje eu vou analisar um capítulo de um livro que trata especificamente desse tema. Será que ele entrega o que promete? Vamos descobrir juntos? Mas antes disso, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Tatiana Perecim, sou criadora da MAPA TEA-TDAH, que é a metodologia de atendimento a adultos TEA-TDAH. Eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e análise do comportamento e sou autista diagnosticada depois de adulta. Hoje eu quero falar sobre um tema que muitos de nós sentimos falta, que é materiais específicos sobre psicoterapia para autistas adultos. Para isso, eu escolhi analisar o capítulo 10 do livro Autismo no Adulto, organizado pelos professores Francisco Assunção, da USP, e José Roberto Del Porto, da Unifesp. Esse livro foi lançado em 2022, ele tem uma edição em e-book de 2023 e agora, em 2024, ele foi premiado no Jabuti Acadêmico de Medicina. Uma obra reconhecida com organizadores desse calibre, naturalmente desperta grandes expectativas, especialmente num campo tão carente de literatura prática e teórica. O capítulo que eu vou analisar nesse vídeo se chama Terapêutica Comportamental para o Adulto com Autismo e tem como autores a Giovanna Escobal e o professor Celso Goios, que foi meu professor na graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Não tem como não criar expectativa. Mas será que o capítulo realmente entrega? Vamos analisar. O capítulo começa com um resumo em formato de quadro. Ali, eles listam pontos chaves, começam dando a definição de aba e descrevendo como o aba tem foco em comportamentos socialmente relevantes, com o objetivo de aumentar comportamentos funcionais e reduzir comportamentos disfuncionais, além de mencionar a importância da intervenção precoce. Eu senti falta aqui de um aprofundamento a respeito de como é que a gente define comportamento funcional no contexto do autismo adulto. A gente sabe que essa é uma baita de uma batata quente na nossa área, né? E eu também achei estranho mencionar a importância da intervenção precoce num capítulo sobre autistas adultos, mas como esse era só o quadro resumo, eu decidi dar o benefício da dúvida, achando que essas questões iriam ser tratadas no texto principal. Entrando no texto, os autores mencionam que nem todos os tratamentos têm a mesma eficácia e que a diversidade de opções pode gerar confusão. Eles citam o impacto disso sobre os profissionais, sobre o judiciário, sobre os pais dos autistas. No entanto, eles não mencionam o impacto disso sobre os próprios autistas. Quando a gente está falando de um autista adulto, o adulto é quem escolhe que tipo de psicoterapia ele vai procurar ou não. Adultos são quem tomam as decisões sobre a sua própria vida. E, no entanto, eles não mencionam nada sobre isso. Essa ausência, ela é sintomática de uma forma de raciocínio que ainda está muito sob controle da maneira como a gente pensa o atendimento de crianças. Adultos, pelo contrário, são, ou no mínimo deveriam ser, os principais tomadores de decisão sobre a sua vida e sobre a sua terapia. Vamos lembrar que o autismo sem deficiência cognitiva não implica nada que justifique limitação de direitos civis. E vamos lembrar também que a promoção de autonomia é uma tarefa central para quem trabalha com adulto, com qualquer tipo de adulto, e com adultos autistas não é diferente, entendendo a autonomia como a capacidade de tomar decisões. A gente esquecer do próprio autista, ou a gente não pensar do ponto de vista do autista adulto, é uma falha. Quando eu estou trabalhando com uma abordagem neuroafirmativa, eu tenho que estar sempre supondo competência, eu preciso estar sempre acreditando que o autista é capaz de fazer as coisas, e nessa suposição da competência, a gente trabalha para suprir qualquer falta de repertório que esteja impedindo o exercício dessa competência, né? Se eu estou partindo do princípio que outras pessoas vão tomar decisões pelo
autista, eu estou derrubando a peteca aqui nesse ponto. Mas esse comentário é um comentário à parte, então vamos voltar ao texto. Desse ponto para frente, o texto investe longamente na descrição da história do ABA e do processo através do qual se conseguiu comprovar a eficácia das intervenções em ABA no tratamento do autista contexto infantil, desde os primeiros trabalhos lá do Ivan Lovaas. Tudo muito detalhado, mas ainda falando sobre crianças. Quando o texto finalmente aborda os adultos, já estamos na página 122, no meu caso, da versão e-book. A primeira coisa que eles vão dizer é que a ausência de intervenção precoce limita o prognóstico. E, sim, isso é uma verdade. Eu acho que hoje em dia ninguém discute a importância, ou pelo menos ninguém, assim, minimamente razoável e informado, vai discutir a importância da intervenção precoce, a diferença que ela faz? E sim, se eu podia ter tido uma intervenção lá atrás e não tive, isso dificulta, o prognóstico é pior. Mas a questão aqui, num texto sobre psicoterapia de autistas adultos, ainda mais num momento como esse que nós estamos, com uma quantidade gigantesca de diagnósticos tardios, a pergunta agora tinha que ser: tá, mas e aí, o que é que dá para fazer agora? E dessas coisas que dá para fazer, como é que a gente faz? O tom do texto, ao retomar o tempo todo, né, essa insistência na descrição da importância da intervenção precoce, acaba tornando o texto um texto um pouco desanimador. Ele começa a dar a entender que depois de uma certa idade não há mais o que fazer, e isso é um equívoco. O texto daí prossegue descrevendo que a aba para adultos segue os mesmos princípios da aba para crianças. E sim, de fato, os fundamentos teóricos não mudam. A gente busca a eliminação de repertórios inadequados e o fortalecimento dos adequados. Mas o texto não entra na discussão do que quer dizer adequado nesse contexto. E é uma falha incompreensível num texto com essa finalidade. Quando a gente está falando do atendimento de adultos, essa definição do que é adequado ou inadequado, ela é uma discussão de importância central. Muito estrago já foi feito em atendimentos onde o psicoterapeuta tomava o comportamento neurotípico como a definição de adequado. E aí, o terapeuta tenta ensinar ao autista como é que ele age de uma maneira mais neurotípica. Gente, o comportamento neurotípico, ele é adequado para os neurotípicos. O comportamento do autista é diferente, o adequado do autista é diferente. O autista tem um cérebro completamente diferente, o que vai ser adequado para ele é diferente do que vai ser adequado para o neurotípico, com o agravante de que quando eu tento ensinar o autista a se comportar como neurotípico, que a gente chama de terapia normalizante, essa estratégia ela só serve para reforçar o masking. E a gente já tem muitos dados hoje em dia sobre como o masking aumenta de maneira significativa os riscos para o desenvolvimento de doenças mentais, como transtornos de ansiedade, depressão e até mesmo risco de suicídio. De novo, uma terapia neuroafirmativa ela é oposta a essa visão de tentar transformar um autista num neurotípico, né? A gente vai validar as diferenças e tentar ensinar o autista a funcionar do seu jeito. Eu, nos cursos que eu dou, eu tenho proposto que a gente substituir esse paradigma de adequado como o do neurotípico pelo paradigma de adequado é aquilo que promove saúde mental. E inadequado é aquilo que promove doença mental. Então, o masking, por exemplo, ele é inadequado na medida em que ele aumenta o risco de desenvolver quadros de ansiedade, depressão e etc. Quando a gente entra nessa discussão desses paradigmas, é que a gente começa a perceber o tamanho desse problema. E me entristece ver que o texto não fala nenhuma palavra sobre isso. Ainda dentro dessa discussão do que é comportamento adequado versus comportamento inadequado, especialmente se você compara a terapia do adulto com a terapia das crianças, já que o texto está tão motivado a falar de intervenção precoce,
a gente tem que considerar o fato de que promover a saúde mental de um adulto necessariamente significa promover autonomia. Por que esse assunto vira uma questão? Primeiro porque, se eu estou pensando o atendimento de um autista pelo paradigma do que é o atendimento de uma criança, então eu não sei nada sobre isso, porque no atendimento de uma criança, a gente não fala de autonomia. A criança, ela é incapaz e dependente por definição, né, até que ela vai chegando ali no final da adolescência, a gente vai preparando ela para a vida adulta. Em segundo lugar, porque para além das questões de autonomia que a gente vê na psicoterapia de qualquer adulto, mesmo que ele seja neurotípico, no caso do adulto autista, o estímulo a desenvolvimento de autonomia, ele conflita com a necessidade de suporte. E equacionar esse conflito entre como é que eu busco autonomia sem eu deixar de admitir que eu preciso de suporte, o manejo desse conflito é um tema central na prática clínica do autista adulto. E, de novo, isso não é tratado no texto. Voltando ao que o texto efetivamente menciona, ainda na página 122, que é a única página do capítulo onde os autores falam de psicoterapia de adultos, eles mencionam que os repertórios comportamentais de adultos que não receberam tratamento precoce são mais restritos e apresentam uma frequência maior de inadequados que foram submetidos a uma longa e complexa história de condicionamento que vai levar a inúmeras dificuldades em termos de procedimentos, tempo de aplicação e suporte para que eles sejam readequados. De novo, sim, é verdade, porém o problema é que o capítulo diz isso e só. A gente fica só no desejo de ver essas dificuldades listadas e, principalmente, de uma discussão a respeito de como elas podem ser contornadas. Porém, o texto não oferece esses comentários. De novo, é frustrante, até porque o texto nem sequer se refere ao que a gente já tem de produção acadêmica sobre psicoterapia de autistas adultos, como, por exemplo, todas as discussões sobre como as histórias de vidas dos autistas produzem esses processos de camuflagem, e que a gente chama de masking, e como essa história de vida instala repertórios ligados a trauma complexo, com todo o respeito que eu tenho pelo professor Celso e pela Giovana, e não querendo cancelar ninguém, mas sim no espírito original do que era para ser a academia, a universidade e o ambiente científico, né, que deveria ser um ambiente para o debate produtivo entre ideias. Nesse espírito, eu tenho que dizer que o texto me deixou bastante decepcionada. Eu ouso dizer que se eles tivessem simplesmente feito uma revisão sistemática sobre o tema psicoterapia de adultos autistas e trouxessem simplesmente um resumo do que já existe a esse respeito, o texto teria sido mais interessante e mais útil para quem está na clínica, que é consumidor de produção científica, como é o meu caso, como o caso de muitos profissionais. O capítulo traz esse tom meio pessimista de que fica parecendo que não tem muito o que se fazer, mas a minha experiência clínica como psicoterapeuta e depois como supervisora mostra uma realidade diferente. O que a gente vê na clínica com psicoterapia de adultos é que os ganhos de repertório comportamental em adultos, eles são significativos, mesmo com adultos que não receberam intervenção precoce. Isso acontece porque a plasticidade cerebral continua existindo mesmo depois do processo de neurodesenvolvimento, mesmo depois do encerramento das podas neurais. Trabalhando com autistas na faixa dos 30 e dos 40 anos, a gente também percebe que habilidades que não foram adquiridas lá atrás, porque o cérebro dessas pessoas não estava pronto para adquirir essas habilidades na época em que elas foram estimuladas, dado que o autismo implica um atraso do neurodesenvolvimento. Quando essas pessoas chegam para a psicoterapia ali em torno dos 30, 40 anos, o cérebro já está pronto para aprender essas habilidades. A somatória da maturidade cerebral com a plasticidade que ainda é presente, permite avanços surpreendentes.
E quando a gente está falando de adultos jovens, entre os 18 e os 25 anos, isso é mais visível ainda. Não só a plasticidade cerebral é muito mais alta, mas inclusive alguns adultos nessa faixa etária ainda nem sequer terminaram as podas neurais. Então, os ganhos são gigantes. E ainda que a gente esteja trabalhando com autistas níveis 2 ou 3 de suporte, que talvez nunca consigam atingir uma autonomia total, como um autista de nível mais leve ou um neurotípico, a gente não pode avaliar o sucesso ou a necessidade da psicoterapia por esse critério. Conseguir autonomia total para a vida adulta não é o único critério para dizer se uma psicoterapia funciona. Até porque esse critério é bem capacitista, né? Como se a gente estivesse dizendo que só vai prestar se a pessoa conseguir virar lá um adulto produtivo, produzindo valor para o capitalismo. A gente sabe que isso não é uma maneira muito humana de se pensar sobre seres humanos. Mesmo nesses casos, pelo contrário, a psicoterapia pode melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas e reduzir a exposição dessas pessoas a sofrimento emocional, né? A gente precisa estar sempre atento a esses vieses capacitistas que invisibilizam esses indivíduos e que desmotivam os profissionais a quererem trabalhar com esse público. Esse público é um dos públicos que mais tem ganho de qualidade de vida com esse tipo de intervenção, mesmo que eles não tenham recebido intervenção precoce. Vamos lembrar que o Tim Shen, por exemplo, só adquiriu linguagem lá por volta dos 13 anos de idade, né? Mas depois que ele adquiriu um repertório verbal, poxa, ele escreveu um livro, ele fez um TED Talk, ele conta para gente um relato de como é ser autista visto de dentro, né? A experiência de ser um autista nível 2 ou nível 3 é muito rica no relato dele. Então, né, a gente não pode subestimar e ele fala disso, né? O tamanho do ganho de qualidade de vida que a gente tem quando uma pessoa que recebe uma intervenção adequada melhora a sua qualidade de vida e se afasta de doenças mentais. Sim, isso não tem preço. Então, qual é a conclusão? Embora a proposta de um livro sobre autismo adulto seja extremamente necessária, infelizmente eu tenho que dizer que o capítulo 10 não entrega o que promete, né? A ausência dessa discussão mais aprofundada sobre estratégias específicas para a psicoterapia de adultos e a constante ênfase sobre as intervenções com crianças torna o texto frustrante para quem vai buscar alguma orientação ali. Eu vou deixar aqui a minha sugestão para os organizadores, talvez vocês forem fazer uma próxima edição, considerem convidar profissionais com experiência prática para escrever sobre a psicoterapia de adultos autistas. Eu estou à disposição para colaborar. Se você gostou dessa análise e quer mais conteúdo sobre autismo, qualidade de vida e estratégias terapêuticas, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se você gostaria de ver análises dos outros capítulos do livro, deixe o pedido aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a referência do livro para quem quiser conferir. Um abraço.